e fala: meu Deus e meu Pai, nós começamos, Senhor, esta reunião nessa noite, intercedendo a Ti, para que o Senhor, por amor do Teu nome, complete a obra que o Senhor começou. A obra linda de poder, a obra linda de transformação, a obra linda, meu Pai, de restauração. O Senhor é Deus que, por amor do Teu nome, faz coisas lindas na nossa vida. Ah, meu Deus, eu estou diante de pessoas que querem que o Senhor complete a obra. Eu estou diante de pessoas que querem que o Senhor faça, Senhor, na vida deles, a obra linda do Senhor. Então, em nome de Jesus, manifesta o Teu grande e santo poder e completa a Tua obra santa, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O dia de hoje foi um dia interessante, que eu estava lendo alguns textos da palavra de Deus, ou lembrando de alguns textos da palavra de Deus, e eu me deparei com Deus falando algo ao meu coração. Então eu me deparei com a palavra do Senhor no dia de hoje, e desde cedo eu estou meditando nessa situação, do número de pessoas que está fugindo, ou que estão fugindo de Deus. Sabe, vira e mexe você encontra com um fujão, vira e mexe você encontra com alguém que está tentando se esconder de Deus, e se esconde atrás de um monte de situações. Eu me lembro que quando eu era criança, eu estava lembrando disso hoje de manhã, eu gostava de brincar de pique-esconde, mas eu estragava a brincadeira sempre. O que eu fazia? Eu queria ser achado, eu queria ser encontrado, eu até me escondia bem direitinho, sabe? E as pessoas não conseguiam tanto me achar, mas eu tinha uma vontade de ser encontrado, de alguém gritar, bater na parede: 1, 2, 3, vai, Evan! Então eu estragava a brincadeira, porque eu me mostrava, eu me expunha, eu revelava onde é que era o meu esconderijo. Eu não gostava de estar escondido, eu não gostava de esconder, não nessa brincadeira, mas muitas vezes e por muitas situações. Eu tenho certeza que você já tentou se esconder de Deus. Não tem coisa pior para a gente do que a gente ser descoberta num erro nosso. Você já foi pego num erro? Né? Tipo, o sujeito fala: já foi pego no pulão? O sujeito te pegou com a boca da botija, com a mão na massa. Já foi pego nessa situação? No flagra? Quando a gente é pego nessa situação, gente, é muito ruim. É muito ruim porque falta palavra. Muita gente reage da seguinte forma, né? Ele é pego no flagrante, ele para e fala assim: não é bem isso que você está pensando. A frase clássica, né? Não é bem isso que você está pensando. Ninguém está pensando absolutamente nada. As pessoas simplesmente viram aquilo que estavam vendo. Como é ruim a gente ser descoberto num erro. É ruim. É ruim em certa medida, mas é muito bom, porque daquele erro a gente está livre. Se a gente for esperto o suficiente, quando a gente é pego em algum erro, daquele erro a gente está livre, porque é a grande oportunidade para a gente confessar o nosso pecado, é a grande oportunidade para a gente abandonar aquela mancada, é a grande oportunidade para a gente se safar daquela situação e não dar mais trela para o diabo, que é o acusador, sabe? Reinar sobre nós, governar sobre nós. Quantas vezes eu, brincando de pique-esconde, quis ser encontrado, mas na maioria das vezes em que eu errei contra Deus ou contra pessoas, eu quis me esconder. E eu acho que é assim que acontece com a maioria de nós. Eu quis tentar fugir de Deus. Aconteceu com Adão. Se você for na palavra de Deus, lá em Gênesis, todos os dias Deus passeava com Adão e Eva na virada do dia, na viração do dia. Deus descia e Adão e Eva ouviam os passos do Senhor no jardim do Éden,
e eles iam para aquele encontro gostoso. Mas quando Adão e Eva pisaram na bola e pecaram contra Deus, olha o que aconteceu. Deus veio na viração do dia, como sempre fazia, para passear e ter um momento de comunhão com Adão e Eva, e ele teve que perguntar: cadê vocês? Onde vocês estão? E Adão, atrás de uma árvore, pensando que Deus não estava vendo, respondeu de lá: ah, Senhor, eu estava aqui, eu tive vergonha e medo de ti, porque eu estava nu. Até então isso não era problema. Gente, até o momento em que nós temos plena comunhão com Deus, sabe? Ele nos vê de maneira transparente, de maneira radiográfica. Ele vê o âmago, o mais íntimo do nosso coração. Não é problema nenhum. Mas quando a gente peca, quando a gente erra, quando a gente pisa na bola, Deus olhar para a gente causa em nós um incômodo, causa em nós um desconforto, porque é simples. A santidade de Deus não combina com o nosso pecado. A grandeza de Deus não combina com a nossa sujeira. Aí Deus olha para nós e nós estamos sujos, nós estamos em pecado. E aquilo vem o desconforto e a gente tenta fugir. Adão tentou fugir, mas foi impossível. Graças a Deus é impossível fugir de Deus. O salmista, no Salmo 139, salmo clássico, diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando eu me assento e quando eu me levanto. Tu de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, não havendo ainda palavra na minha língua, e eis que, ó Senhor, o Senhor conhece tudo. Tu me cercaste por trás e por diante, e puseste a tua mão sobre mim. E ele fala: tal conhecimento para mim é maravilhosíssimo, tão maravilhoso, tão alto que não posso atingir. Aí vem a pergunta do salmista, e é engraçado que essa pergunta sugere que ele já tentou em algum momento que isso acontecesse. Ele fala assim: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Você já tentou fugir de Deus? Hein? Em algum momento da sua vida você já tentou fugir de Deus? Você já tentou se esconder? Por causa de alguma palavra que você falou, por causa de algum sentimento que invadiu o seu coração, por causa de alguma emoção forte que te fez agir como um louco, uma louca. Você já tentou fugir de Deus por causa de uma mancada que você cometeu? O salmista pergunta: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá tu estás. Se desço lá no inferno e faço minha cama lá também o Senhor vai me encontrar. Então pensa, nem no céu e nem no inferno Deus te perde. Nem no céu e nem no inferno Deus perde você de vista. E ele vai mais longe. E poeticamente ele fala, né? Se eu tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, olha a frustração dele: até lá tua mão me guiará e a tua destra me susterá. É uma frustração boa, né? Porque ele não consegue fugir de Deus, porque ele não consegue se desvencilhar do amor de Deus. Você pode até tentar. Eu te diria assim: tenta não, bobo, porque vai ser perda de tempo. Mas se você já tentou até hoje, eu quero te dar um conselho: para de fugir, para de tentar se esconder. E ele fala assim, verso 11: se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem a noite tem descanso, sabe? Quando a gente tenta fugir de Deus e se esconder na escuridão. Verso 12: nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como a luz do dia. As trevas e a luz para o Senhor são a mesma coisa.
Você pode tentar esconder de Deus no sol ao meio-dia ou na mais densa escuridão. Deus vai te achar, Deus vai te ver, Deus vai te encontrar, porque noite e dia são a mesma coisa. Pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre da minha mãe. Aí verso 14, é a palavra de alguém que já parou de fugir de Deus, já parou de tentar escapar do Senhor, e ele fala assim: eu te louvarei, porque de modo assombroso e tão maravilhoso fui feito, maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem disso. Você pode até tentar fugir de Deus com a sua razão, com as suas emoções, com a força do seu corpo, mas saiba de uma coisa: a sua alma vai gritar por Ele, a sua alma vai desejar a presença dEle. A minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e fui entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram ainda substância informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, e quão grandes são as somas deles. Se eu contasse, seria maior do que o número da areia, e quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não aflijo eu por causa dos que se levantam contra ti. Odeio-os com ódio perfeito, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Deixa eu te contar uma coisa: só existe uma forma de você esconder de Deus. Uma: é Ele não existir. Se Deus não existe, então você pode continuar escondendo dele. Mas Ele é Deus tão presente, Ele é Deus tão poderoso, Ele é Deus tão cheio de amor, que primeiro, Ele não leva em conta o nosso tempo de loucura. Sabe aquelas vezes em que nós loucamente falamos coisas, no momento da raiva, no momento da ira, no momento daquela fúria, sabe aqueles momentos? A Bíblia diz: Deus não leva em conta esse tempo da ignorância. Segundo, buscai a Deus enquanto se pode achar. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos vivendo num tempo que se chama tempo da oportunidade. É esse tempo que a gente consegue buscar a Deus e encontrar a Deus. Vai haver um tempo em que essa oportunidade já não mais acontecerá. Nós não teremos mais essa oportunidade. Buscai a Deus enquanto se pode achar. E a Bíblia continua dizendo: invocai, grita por Ele enquanto Ele está, o que, pessoal? Perto. Jesus, para completar o fato de que a gente nunca vai conseguir fugir de Deus, diz assim: a Bíblia diz sobre Jesus: e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus grudado em nós, Deus conosco. Quando Jesus vai dar a grande comissão para os seus discípulos, Ele fala: eis que eu estou convosco. Quantas vezes, irmãos? E quando? Todos os dias, até a consumação dos séculos. Posso te dar um conselho final, então, antes da gente terminar essa mensagem, essa palavra? Para de tentar fugir de Deus. Eu me lembro quando eu era criança, eu vi isso num filme depois, eu achei tão bonitinho, porque isso aconteceu comigo. Eu fiquei com muita raiva em casa, não sei porquê, e nós tínhamos um velocípede. Quem aqui é do tempo do velocípede?
Sabe, aquele triciclozinho pequenininho, né? Uma rodinha na frente, duas atrás, e geralmente tinha um espertão que ia no velocípede e os outros empurravam ele, né? Eu era o que empurrava. Mas quando eu conseguia andar no velocípede, eu fiquei meio chateado lá em casa e falei assim: eu vou fugir de casa. Montei no velocípede e comecei a dar volta ao redor da casa. E cada vez que eu ficava com mais raiva, eu dava a volta mais rápido ainda. Aí minha mãe falou assim: meu filho, o que você está fazendo? Eu estou fugindo de casa. Na minha cabeça, dar volta em redor da casa, eu conseguia fugir, sabe? Se eu fosse mais rápido então ali, dando aquelas voltas ao redor da casa, então mais rápido eu conseguiria fugir de casa. Eu ia me teletransportar para algum lugar. Impossível. Eu nem sabia o que eu estava fazendo. Pode ser que você também não saiba o que está fazendo. E eu vou te dizer, sem nenhum receio sem nenhuma vontade de querer te ofender, ou te humilhar, ou te expor, eu vou te dizer, você não sabe o que você está fazendo. Fugir de Deus é uma loucura tão grande, é uma tentativa tão louca, que eu vou te dizer, com isso você não sabia o que você estava fazendo. Porque se é impossível, por que você continua tentando? Se não vai trazer resultado, por que você continua tentando? Por que você continua fazendo? Hoje, na quarta-feira da vitória, é dia de você parar de fugir de Deus, parar de fugir dos planos de Deus para a sua vida. Tem várias maneiras da gente fugir de Deus, né? E hoje eu estava falando, né? Tem gente que foge de Deus dentro das igrejas, veste uma capa de crentão, né? Para enganar e iludir as pessoas, mas aqui dentro eles estão fugindo de Deus. Tem gente que foge de Deus, tenta fugir de Deus sendo pastor, entrando para um ministério para o qual ele nunca foi chamado. Tem gente que tenta fugir de Deus fazendo coisas para que Deus não preparou, não chamou. Tem gente que tenta fugir de Deus vestindo uma capa de gente brava, raivosa, iracunda, sabe? Aí tenta fugir de Deus porque vira um intocável. Tem gente que tenta fugir de Deus vestindo a capa da frustração. Eu não vou mais na igreja porque toda igreja que eu vou, eu vejo coisa errada e que não sei o que. Gente, o lugar perfeito para você encontrar coisa errada é a igreja. Não é não? Pensa comigo. O que Jesus veio buscar e salvar? Os que se haviam perdido. Aqui não é lugar para gente boa não, gente. Igreja não é lugar para gente santa. Igreja não é lugar para gente perfeita. Se igreja fosse lugar para gente perfeita, eu estaria no lugar errado. Igreja não é lugar para gente perfeita. Então, para de fugir de Deus tentando ser perfeito, tentando buscar perfeição em igreja, em pastor, não sei o que. Para. O Senhor que os passos do homem bom e no seu caminho se alegra. Se cair, não vai ficar prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Deus hoje quer levantar você, Deus hoje quer restaurar você, Deus hoje quer te ver de volta na relação com Ele. Quem sabe, tem muito tempo que você está tentando fugir de Deus, parando de orar, pensando que assim você vai chamar a atenção de Deus, né? Você vai dar um gelo em Deus, né? Você parou de ler a Bíblia porque você não quer mais ouvir a voz de Deus. Você está tentando dar um gelo nele para ver se ele resolve cumprir as promessas que ele te fez. Para, velho, que doideira. Funciona não. Não funciona. Você viu o salmista no Salmo 139? Ele tentou céu, inferno, ele tentou tudo. Quer dizer, na cabeça dele, né? Ele buscou essas alternativas assim, mentalmente falando, e ele entendeu que tudo isso é impossível. Deus te encontrou, Deus já te achou. Deus disse assim: 1, 2, 3, boy, de nada. 1, 2, 3, boy. E Deus já nos encontrou.
E hoje, ao nos encontrar, Ele quer operar milagre em nós. Quem quer esse milagre? Quem quer o milagre do poder de Deus na sua vida? Deus te encontrou. Não tenha medo da vontade de Deus. Sabe por quê? A vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. A nossa vontade, o nosso sonho pode ser perfeito, né, na nossa cabeça, mas pode não ser bom e pode não ser agradável. Não é não? Que Deus consiga olhar para nós e enxergar em nós pessoas que querem estragar o jogo, a brincadeira, e se mostrarem e quererem ser encontradas para a honra e glória do nome dele, em nome de Jesus. Ouviu um amém?